dia, meus queridos, amados em Jesus Cristo, irmãs, irmãos e todos os outros amigos. Nós tratamos hoje um assunto muito especial. O assunto do sonho mais famoso do que a Bíblia fala. Nós temos em Bíblia um sonho de Jacó. Aquele sonho tão famoso. Ele viu os anjos. Ele dormiu na pedra. Mas como é que aconteceu isso? Que Jacó, ele era uma pessoa mais rica naquele tempo, e tinha que dormir na pedra. O que aconteceu na vida dele? O pai dele tinha mil ovelhas. Ele podia dormir tão bonitinho, tão gostoso. Mas tinha que dormir numa pedra da noite, frio e tão dura. O que aconteceu na vida dele? Vamos voltar para o vovô dele, Abraão. Abraão foi... Deus abençoou Abraão de tal maneira, ele era tão rico. E Deus falou para Abraão, através de você vão ser abençoados todas as nações dessa terra, desse mundo. Você vai ter uma grande descendência. Deus protegeu Abraão no Egito. Quando tinha tempo de fome, ele foi lá. Os egípcios pegaram a mulher dele. Deus protegeu ele pelo milagre. Deus também deu a vitória para Abraão quando ele lutou contra 4 reis. Mas Abraão tinha naquele tempo já 318 soldados nativos que foram nascidos na casa dele. Então se imagina como é grande e rico ele era Abraão. Tinha que ter... Essas pessoas tinham famílias também. E ele tinha que sustentar todos eles. Quanto 1000 ovelhas, bois, vacas, camelos ele tinha. Mas o neto dele está dormindo numa pedra, sozinho, fugindo. Ainda Abraão encontrou Melquisedeque, e Melquisedeque, que é o rei, deu paz. E muitas pessoas acham que foi Jesus Cristo mesmo, porque ele trouxe para ele o pão e o vinho, que é ser santa. E também Abraão deu para ele o dízimo. Abraão foi muito bem abençoado, tanto que Deus mesmo mudou o nome de Abraão. O nome de Abraão era um nome bonito, pai exaltado. Mas agora o nome dele é Abraão, nem só Abraão, Abraão, que significa pai de multidões. Então, eu acho que até os escravos acharam meio esquisito. Agora Sara, a esposa dele, não chamam ele mais de Abraão, mas de Abraão. Ele não podia ter mais filhos. Agora, de certo eles pensaram, é sonho deles. Mas não vai ser sonho deles. Deus chamou ele para fazer uma multitude deles. Mas o que Deus fez? Nada. E agora ele está meio mexendo na cabeça, agora está meio fora de realidade. Tanto que ainda Deus falou, não se chama mais Sarai, mas chama sua esposa de Sara, que significa princesa de multidão, quer dizer. Então, de certo, os escravos, as pessoas acharam meio esquisito. Aqueles dois vizinhos têm aquele sonho não realizado ainda. Mas Deus não é assim. Deus realizou o sonho. Tanto que ele deu concepção sobrenatural. Ela engravidou sobrenatural. E ainda, Abraão, o nosso pai em fé, porque ele acreditava em Deus, que Deus chama aquilo que não existe em existência como que se fosse aqui. Abraão acreditava nisso. Isso foi feito ainda com o filho dele. Tanto que Abraão acreditou em Deus, que ele pode ressuscitar os mortos, e estava pronto a oferecer o seu filho.
Então Abraão, nosso pai em fé. Tanto que também Isaac, pai, também pediu a Deus, depois de 20 anos, ele não podia ter filhos. Depois de 20 anos, pediu a Deus para ter os filhos. Então a esposa dele também engravidou, supernatural. Essa foi concepção sobrenatural depois de 20 anos. Então essas pessoas, tanto Abraão, então Isaac também, eles tinham experiência com Deus, uma experiência grande. Tanto que também Deus renovou a aliança com Isaac, aquela aliança que ele fez com Abraão, e renovou com Abraão também várias vezes. E a Rebeca, mãe, também já falou com Deus, falou, o que está acontecendo no meu ventre, na minha barriga, o que está acontecendo aí? E Deus falou para ele o que vai acontecer, que o mais novo filho vai ter a herança, daquela herança do primogênito. E depois ele nasce. E o que acontece? Acontece uma tragédia, para mim é. Porque ele deu para o seu filho um nome feio. Um nome é um nome que é a programa da vida dele. E um nome que é enganador. Que é a raiz da mesma palavra, enganador, ou então o calcanhar, detentor de calcanhar. Então, se imagina, você é filho prometido de Deus e recebe um nome de ladrão, de enganador, de ladrão, não, enganador. Ô enganador, vem aqui. Como é? Eu posso ser enganador? Eu não enganei ninguém. O que aconteceu isso aí? Então aquilo virou um programa na vida de Jacó. Mas eu acho que a raiz, a começa disso tudo, foi dado pelos pais. Não foi certo muito não, eu acho não. Então, os pais receberam aquela promessa de Deus. O avô, o pai, a mãe. Mas Jacó mesmo, ele toma a promessa. Ele tem que lutar para essa promessa. Não é porque ele tinha que lutar, mas ele achou que tinha que lutar. Porque o pai preferia outro filho. Ele sabia, não, eu tenho que ser primogênito. Tenho que ter bênçãos de primogênito. Então ele lutava por isso. Tanto que ele comprou o direito de primogênito, de primogenitura. Ele comprou. Então ele lutava para isso aí. Já que a mãe falou para ele, você vai ter direito de primogenitura. Ele, como enganador, lutava por isso. Tanto que também depois ele se conjuntou com a mãe, e quer dizer, a mãe conjuntou com ele, para trair o pai, que era já cego, quase cego, e traiu o irmão também. Mas por que o pai não obedeceu também a Rebeca? Porque naquele tempo, também Deus falava através das mulheres, pelo Espírito Santo dele, nos sonhos. E o pai sabia que era para abençoar Jacó. Mas Jacó tomou toda a responsabilidade em si. Então, veja só, a avó dele acreditava em Deus, confiava em Deus. O pai dele também, em parte, confiava em Deus. Mas Jacó confiava em si, na sua inteligência. E o que ele recebeu? Ele tinha que fugir. O pai era tão abençoado. A avó dele era tão abençoada. Ele tinha as riquezas demais. Todo mundo invejava deles de toda a riqueza. Agora ele foge à noite. Ele tinha que fugir e tinha que andar mais ou menos 15 a 20 dias. Mais ou menos 740 quilômetros. Então ele andou, acho que primeiro dia, mais ou menos 40 quilômetros. Cansou. Ele não levou consigo nem camelos, nem ovelhas, porque ele tinha que ir sozinho.
fugir do irmão dele, senão o irmão ia atingir ele, alcançar ele e matar. Então ele tinha que fugir sozinho. Mas Deus não deixou ele não. Deus não deixou ele não. Então ele está dormindo sozinho, com medo. Nem o coberto ele não tinha. Ele tinha aquele manto que o povo usava naquele tempo, principalmente os pobres. O manto usavam como cobertura para a noite. Nem travesseiro não tinha. Nem tinha nenhuma ovelha. Podia colocar a cabeça na ovelha para dormir junto. Para se esquentar um pouco melhor. Não tinha não. Tinha que fugir. Sozinho. Um lugar que o irmão não achava dele. Porque o irmão ele é um bom caçador. Podia achar bem ligeiro. Mas Deus não deixou ele não. E Deus fala, eu sou o pai, eu sou Deus do seu pai. Ele tem aquele sonho, os anjos estão descendo, subindo, e estão recebendo ordem de Deus, ele vê a Deus, eles recebem ordem de Deus. Então, fazendo a ordem de Deus, e voltam. Recebem outra ordem de Deus e voltam. Porque a Bíblia fala que os anjos são espíritos que servem aos escolhidos por Deus. Então, Deus falou para Jacó, estou contigo, eu sou Deus do seu avô, do seu pai. Você lembra a história deles? Todos os bênçãos, como eu protegi eles, vou te proteger. Vou te dar proteção para toda a sua vida. Aonde você vai, vou estar contigo. Esses anjos vão estar contigo. Vou te proteger em todo que lugar. Você vai voltar. Todo mundo vai ser abençoado através de você. E Deus dá para ele. Ele está sozinho, está com medo, não sabe para onde vai. Não sabe, vai ter comida para amanhã ou não. Porque ele sozinho não podia nem levar comida por 20 dias. Então ele tinha que comer qualquer coisa na sua fuga. No seu caminho. Então Deus falou, eu vou estar contigo, vou te proteger, vou te dar tudo. Através de você vai ser abençoado o mundo inteiro. Então Deus renovou naquela noite aquela aliança que Deus fez com o pai dele, com o avô dele. Mas o que Jacó fala? De manhã, ele levanta, ele unge a pedra e fala, essa é a casa de Deus. Mas Deus fala, não, essa não. Você é a casa de Deus. Eu vou agir através de você. Estou vivendo contigo. Aonde você vai, eu vou. Mas nós precisamos de alguns lugares, alguns ídolos, algumas coisas para segurar. Mas Deus quer segurar nós. Nós seguramos algumas coisas, mas Deus segura nós. Deus fala, eu vou estar contigo, vou te proteger, você vai ter essa terra tudo, olha, em todo que é redor. Toda essa terra vai ser sua. E para a sua descendência, tudo isso vai. Então, Jacó levanta, coloca o olho naquela pedra e fala, essa é a casa de Deus. E ainda, Deus falou para ele, e eu já estava com seu avô, com seu pai, protegeu eles, deu para eles tudo, vou ficar contigo para onde que você vai. Mas Jacó acreditou? Não. Jacó, a experiência de Jacó é fazer tudo sozinho. Então ele falou, nesse momento, tem tanto medo. Se você vai estar comigo, se você me dá o quê? Pão. Ele tinha pão de abundância. Comida em abundância. Ele fugiu. Se você me dá a roupa. Ele tinha milhões e milhões de ovelhas, de camelos, que podia fazer a melhor roupa. É mais boa roupa. Se você me dá roupa. E se eu posso voltar. Ele tinha que ainda ir 700 quilômetros, voltar 700 quilômetros. Quer dizer, 1.500 quilômetros de anos e anos. Se você me deixa voltar em paz, eu vou ficar com o Pai em paz. Aí você vai estar, meu Deus. Deus falou, não. Eu estou já seu Pai. Eu sou
Eu sou seu Deus agora. Eu sou seu Senhor. Você pode confiar em mim agora, não depois. E o que aconteceu? Deus estava com ele. Jacó voltou com muitas riquezas. E o que? A esposa dele mais amada, ela tinha um ídolo. Mas através dos ídolos se escondiam os demônios, os espíritos ruins para a vida deles. Então ele voltou, viveu nessa cidade, viveu na outra cidade, já viu o pai. Deus falou, Jacó, você lembra? Você colocou aquela pedra, você ungiu aquela pedra, aquela casa do Senhor, você lembra? Você me está devendo. Vai lá, adora eu. Jacó tinha que adorar a Deus todos 20 anos que ele foi. Todos os 20 anos passados. Parece que Jacó não tinha tanta confiança em Deus. Porque ele confiou sempre em si. Tudo que ele dava jeito de vida, sobreviver, todas essas coisas. Não, mas Deus ajudou ele sempre. Mas ele podia confiar em Deus muito mais. Mas quando Deus falou, você vai adorar eu. Naquele lugar que você prometeu. O que ele falou para os seus filhos, para as suas mulheres, para todos da casa dele? Tira todos os deuses, todos os ídolos da vossa casa, porque vamos na presença do Senhor. Então a gente pensa, como é isso? Ele já sempre tinha que viver na presença do Senhor. Parece que ele não tomava conta da sua casa. Em casa dele, o povo fazia o que quisia. Adoravam muitos deuses. Mas Deus falou, eu sou Deus do seu pai, do seu avô. Eu vou estar contigo em todo que lugar. Parece que Jacó abandonou essa promessa. Parece que ele esqueceu isso aí. Então Deus lembrou ele, falou, vai lá, adora eu. Quando a gente chega na presença de Deus, a gente sabe o que é certo, o que é errado. Então agora Deus falou para ele outra vez, ele já sabia. Na presença de Deus, tem que chegar com o coração limpo. Tem que tirar todos os ídolos. Tem que tirar tudo isso. Então, o que é a nossa conclusão dessa história toda? A nossa conclusão é essa, que Deus permanece fiel. Deus sempre permanece fiel, nem que nós não estamos fiéis, nem que quando nós não obedecemos a Deus, quando nós não confiamos em Deus, Ele é fiel. Isso fala em Malaquias 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumados. O povo de Israel não obedecia a Deus, mas esse era povo escolhido, e tanto que Deus não muda. Ele segura, e você também, nas mãos deles forte. Também fala no 2 Timóteo, capítulo 2, 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus se não nega. Aquilo que ele falou para Abraão, ele vai cumprir. Deus quer abençoar o mundo inteiro através de Abraão e os filhos deles. Nós somos filhos deles. Então nós temos um trabalho para fazer. Nosso trabalho é a visão de Deus, atingir o mundo, conquistar o mundo. Nosso pedido pode ser, nós precisamos de serviço, precisamos de estudo, precisamos aquilo. Deus fala, você é meu filho, eu tenho um grande objetivo para você, um grande trabalho para você, você é a luz do mundo. Vamos supor, tira a luz do mundo. Vamos apagar toda a luz. O que acontece? As coisas terríveis. Mas nós somos luz nesse mundo. É um exemplo. A outra coisa, nós somos sal. Naquele tempo, o povo conservava tudo que carne em sal. Era como geladeira. Não tinha geladeira. Então, sal conserva o mundo. Se não tivesse sal, Deus ia julgar o mundo inteiro. Todo mundo ia apodrecer sem sal.
Deus falou ainda em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Jesus vos amou, lavou com seu sangue e fez de sacerdotes, reino de sacerdotes. O que sacerdotes fazem? Eles falam a palavra de Deus para o povo inteiro, para atingir, para conquistar o mundo, para salvar o mundo dos demônios, de tudo que coisa de pecado, para levar o mundo para Jesus Cristo. Pode ser que a sua vida acontece como a vida de Jacó. Ele pega tudo na sua mão e acha que é inteligente, forte. E no fim das coisas, o que acontece, ele deixa todos os bênçãos e vai dormir num lugar frio e duro, na pedra. Mas esse não é o lugar dos crentes. Nós não somos chamados para ser mendigos. Nós somos reinos de sacerdotes, que fomos chamados pelo Deus mesmo. O seu objetivo é conquistar o mundo e não ser mendigo. Você tem outra chamada, você é filho de Deus. Você foi chamado para ajudar os outros. Você foi chamado para ser luz e sal nesse mundo, para ser luz de Jesus Cristo nesse mundo, para iluminar esse mundo, para trazer mensagem de salvação nesse mundo. Meu irmão, pode ser que você está levando uma vida igual a Jacó, mas Jesus te chama nessa hora trocar a sua vida. Ver em Jesus Cristo, pegar todas as promessas e viver nessas promessas. Em nome de Jesus Cristo, abençoe Jesus Cristo sua vida. Amém.